Vamos começar a aula? Ontem nós terminamos os embargos do executado. Lembram? Nós afirmamos a vocês todos os pormenores relacionados com o conteúdo da peça dos embargos. Tá certo? Nós afirmamos também que a petição dos embargos, a priori, independentemente dela ser um meio de defesa ou ser uma ação do executado contra o exequente, deve observar os requisitos do artigo 282. Não é porque ela seja necessariamente uma ação, é porque a norma inserida no artigo 282 é como se fosse uma norma principiológica. Estabelece todos os requisitos. Quais requisitos? De uma petição. Petição esta, que a princípio é uma petição inicial. Mas eu sempre recomendo que o 282 é bem razoável para você articular a petição dos embargos. Porque nós não vamos ter a noção exata de como é que o juiz da vara entende qual vem a ser a natureza jurídica dos embargos. Indubitavelmente, os embargos devem ser processados no primeiro grau. Devem ser processados no primeiro grau e juntados aos autos. Ponto. Eles não são autuados em autos apartados. Disse também que, proposta esta forma de defesa por parte do executado, poder-se-ia pensar em que suspende-se a demanda. Por que se suspende a demanda? Porque, a rigor, como um dos pressupostos para o exercício do direito aos embargos, o executado precisa garantir a execução, caput do artigo 884 da CLT. Então, nesta linha de raciocínio, os embargos poderão vir, ou, inexoravelmente, na quase totalidade das varas do trabalho, eles têm aquilo que nós chamamos de efeito suspensivo, tá certo? Uma outra questão interessante. Será que o juiz pode rejeitá-los liminarmente? Pode. A rejeição liminar dos embargos do executado está prevista no artigo 739 do CPC. Ele poderá rejeitá-los liminarmente quando forem intempestivos, ou quando for inepta a petição, ou quando vierem a ser manifestamente protelatórios. Nessas três hipóteses, o juiz pode rejeitar os embargos de forma liminar. E um outro detalhe importante, muito interessante também, e que tem a ver com esta matéria. E aí, eu tomo a liberdade de ler o artigo 740, parágrafo único do CPC, que diz assim: no caso de embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá. Estão me acompanhando? Olha a flexão. O juiz imporá. Do ponto de vista de uma leitura literal, que é a interpretação gramatical, ao que me parece, trata-se de uma imposição que a lei faz ao magistrado. Veja, embargos protelatórios. Está claro? É muito comum embargos protelatórios na Justiça do Trabalho? Sim. Pelo menos na vara a qual eu tive a honra de presidir nos últimos 8 anos, como juiz de primeiro grau, havia uma certa empresa que, volta e meia, vinha me encher as paciências com embargos protelatórios. E eu não tinha dúvida, eu aplicava a multa dos 740. Esta multa pode ser de até 20% do valor da execução. De até, tá certo? Não significa necessariamente de 20. Esta multa, a meu ver, reverte em favor do exequente pela literalidade do parágrafo único do artigo 740. Tá certo? Prosseguindo. Alguém levantou a mão? Ah, não. Prosseguindo. O valor da causa na petição dos embargos. Aí é uma questão interessante,
Por que é uma questão interessante? Porque me faz lembrar do artigo 789-A da CLT. E o artigo 789-A foi acrescido ao texto da CLT pela Lei 10.537 de 2002. E esta lei reformulou todo o capítulo das custas no processo do trabalho. E no caput deste artigo está escrito assim, que as custas na execução ficam a critério do executado. E se nós pegarmos um dos incisos deste artigo, nós vamos notar lá que o valor das custas ele é fixo. Ele não varia de acordo com o valor da causa. É de R$ 44,26 para os embargos do executado. Então, aí surge aquela velha discussão. Se nós entendermos que devemos aplicar o artigo 282 do CPC, 282 fala em valor da causa, não é? E nós não sabemos qual é o exato entendimento do juiz, se os embargos são uma petição de uma ação do executado contra o exequente ou se é um meio de defesa. Então, nesta linha de raciocínio, é sempre bom quem articula, quem elabora esta petição, pré-questionar a matéria. Ou ele diz, estou indicando como valor da causa este percentual, ou entendo que o valor da causa, que o valor das custas necessariamente é este valor. É sempre bom o operador do direito pré-questionar esta matéria, para que ele não possa, assim, aparentemente, o juiz vir a considerar a sua petição inepta. Está claro? Porque, às vezes, não vou dizer que isto ocorra sempre, mas nós podemos pegar um magistrado que seja, como assim poderíamos dizer, adepto da forma, cultua a forma. Não é uma crítica, não é? Mas cultua a forma, dizendo se ele entende que é uma ação, deve, em tese, o valor da causa exatamente refletir o montante do que é discutido. Está claro? Prosseguindo. Disse e afirmei que a defesa tem o prazo de 5 dias. E a defesa, quem faz a defesa é o exequente. O exequente ele é chamado de embargado. E esta defesa, apresentada aos autos, pode fazer com que nós tenhamos toda uma série de discussões. Vamos ter produção ou não de provas? Tudo dependerá da hipótese dos autos. Vamos ter uma eventual prova técnica? Tudo dependerá da discussão dos autos. Por exemplo, uma impugnação ao valor da avaliação. Não é porque o oficial de justiça não tenha esta atribuição. Esta atribuição está no artigo 721 da CLT. Contudo, às vezes, o bem penhorado é um bem de uma certa complexidade para se ter uma ideia do exato valor de mercado. E nem sempre o oficial de justiça tem este conhecimento. Ou nem sempre ele tem acesso a dados que lhe permitam uma efetiva avaliação. Então, o juiz pode se valer de uma prova técnica. Por que não? Porque esta prova técnica está umbilicalmente ligada a uma das matérias que é a avaliação errônea. Ponto. Prosseguindo, porque a matéria é importante. Feita a instrução, se necessária, encerra-se a instrução. E, após o encerramento da instrução, nós temos uma decisão. Desta decisão, cabe agravo de petição. Prazo 8 dias, contra razões 8 dias. É necessário algum outro depósito, além da própria garantia do juízo? Não. Isto já está sedimentado na doutrina e na jurisprudência.
Por que está sedimentado? Porque nós já temos a garantia, não é? Em segundo lugar, lembremos da Instrução Normativa número 3 de 93 do Tribunal Superior do Trabalho. Lá está dito, em um dos itens desta instrução normativa, que nos embargos à execução não é exigível o depósito, porque a garantia já está nos autos. Ponto. Quando nós articularmos a petição de agravo, nós, como colaboradores daquele juiz, daquela vara, nós fazemos o primeiro juízo de admissibilidade. E este primeiro juízo de admissibilidade, como qualquer outro juízo que é feito pelo juízo ACO, ele é incompleto. Por quê? Porque ele se submete ao segundo juízo de admissibilidade, que é feito pelo juiz relator. É aquele juízo que quem trabalha no gabinete fica louco para não entrar no mérito do recurso, não é? Porque a gente sempre, um a menos, um a mais, né? Mas nós temos que fazer esta avaliação. Nesta avaliação, qual é o principal critério dentre os outros que usualmente nós avaliamos? Tempestividade, representação, lembram? Porque a gente vê muito tempestividade e representação. Mas um que é específico. E isto eu necessito ler as razões do agravo. Eu quem? Eu, serventuário do primeiro grau, ou eu, juiz do primeiro grau. Eu preciso saber se houve a delimitação das matérias. Primeira condição. O que é delimitar a matéria? É indicar de forma objetiva o que está sendo exatamente articulado no agravo de petição. E esta articulação, ela se faz por tópicos. É como se nós indicássemos, literalmente, por tópicos, qual é a extensão da matéria impugnada, que é a manifestação extrínseca da sucumbência. Está claro? Tanto devolutam quanto apelatam. A atuação do órgão jurisdicional ad quem, que é o TRT, geralmente se baseia em quê? Se baseia no efeito devolutivo. Esta é uma das regras quanto aos efeitos dos recursos. Ponto. Então, nós, como serventuários, vamos analisar esta petição, vamos inferir esta petição e vamos sentir até que ponto aquele advogado, aquele executado, exauriu de forma articulada este requisito que está no parágrafo 1º do artigo 897 da CLT, que é o artigo que trata do agravo de petição. A delimitação da matéria, senhores, vale tanto para o agravo de petição do executado, como para o agravo de petição do exequente. Por quê? Porque vai que os embargos tenham sido acolhidos. E ao acolher os embargos, quem vai ter a legitimação para recorrer? Será o embargado, na qualidade de agravante. Ele vai precisar delimitar a matéria? Sim. Está claro? Prosseguindo. Quando nós temos a discussão na fase de embargos dos cálculos, o executado o faz naquele tópico que nós chamamos excesso de execução. E nós nos reportamos ontem ao inciso 1º do artigo 743 do CPC. E ao nos reportarmos ao inciso 1º do artigo 743 do CPC, afirmamos que a hipótese mais plausível, mais corriqueira, é aquela em que o valor da execução está além do que reflete aquele título executivo, judicial.
Ponto. Então, veja, se nós discutimos cálculos, a priori, se o agravo de petição é do executado, ele tem que indicar o valor incontroverso. Ponto. Este é um requisito inexorável no agravo, quando se discute, dentre outras matérias, excesso de execução. Está claro? Eu entendo, data máxima vênia, que se não houver naqueles autos discussão de excesso de execução por parte do executado, não posso exigir a indicação do valor incontroverso. Seria uma superafetação, seria algo totalmente despropositado. E volta e meia eu divirjo muito. Eu divirjo muito. E eu não sou assim fã, data máxima vênia, de matar recurso ou matar agravo. Desculpa, matar inicial ou matar recurso. Eu avalio os pressupostos dentro do respeito do amplo direito de defesa, que o recurso é uma das suas manifestações, claro que sim. E, em segundo lugar, eu preciso também adotar a instrumentalidade das formas. Então, quando eu não conheço de um recurso, posso dizer para vocês, o motivo é bem concreto, por parte da minha orientação aos meus integrantes do meu gabinete. Tá certo? Então, veja, o valor incontroverso só quando se discute excesso de execução, logo, só quando o agravo for do executado. Ponto. Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor Francisco, e se não se trata de embargos, mas se trata de impugnação à sentença de liquidação? Nós vimos na nossa segunda aula que a impugnação à sentença de liquidação, ela é oposta pelo credor previdenciário e pelo credor trabalhista. Isto está nos artigos 3 e 4, perdão, nos incisos 3 e 4 do artigo 884 da CLT. Então, vamos supor que o exequente não concorde com o valor fixado. No momento oportuno, ele impugna. E, ao impugnar, o juiz analisa e rejeita. Desta decisão, cabe agravo de petição. Estão me acompanhando? Desta decisão, cabe agravo de petição. Prazo, 8 dias. Se foi rejeitada, quem tem a legitimação é o exequente. Então, o exequente será o agravante, não é? Agora, quem fará as contrarrazões ou a contraminuta será executada na qualidade de agravado. Prazo 8 dias para o agravo, 8 dias para contrarrazões. Deve o exequente delimitar a matéria? Claro. Este requisito, ele é obrigatório. Então, a delimitação da matéria vale tanto para o exequente como para o executado, seja no agravo decorrente da impugnação à sentença de liquidação, seja do agravo decorrente da decisão dos embargos do executado. Agora, este segundo requisito, indicação do valor incontroverso. Eu entendo, data máxima vênia, que eu não posso exigir esta indicação do executado. Perdão, do exequente. Eu não concebo impor ao exequente esta exigência. Contudo, se nós formos levar ao pé da letra o parágrafo 1º, qual seria a razão da indicação do valor incontroverso? Propiciar-se a execução definitiva da quantia que seja incontroversa. Então, baseando-se nesta premissa, pode-se pensar que é razoável
exigir-se do devedor, do credor, esta indicação. Está claro? Por quê? Porque a finalidade da indicação do valor incontroverso é para propiciar celeridade processual. Está claro? Por quê? Porque se a única matéria discutida naquela execução é excesso, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Fazermos a execução ou nos próprios autos principais ou através de carta de sentença. Por quê? Porque se eu determinar o prosseguimento da execução no agravo de petição, se eu determinar o prosseguimento da execução, se eu determinar o prosseguimento da execução nos autos principais, o que subirá é o agravo de petição em apartado. Não é? Agora, se eu determinar o processamento do agravo de petição nos autos principais, não é? Terá a necessidade da formatação de quê? De carta de sentença. Isto já está no artigo 897, desde 1992. Prova disso que a nossa consolidação, salvo o melhor juízo, impõe que quando o juiz determina o processamento do agravo fora dos autos, intime-se o exequente ou o executado, dependendo de quem o seja, para que ele apresente cópias necessárias para a formação dos autos em apartado do agravo de petição. Está claro isso para vocês? Sim ou não, pessoal? Isso faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Recomendo a vocês, e volto a dizer, a foto do Dr. Francisco no canto superior direito do computador de vocês agora. Bonitinho lá, tá? Eu tenho uma foto que eu estava num dia muito bonito. A minha esposa sorriu para mim, eu sorri para ela, tiraram a foto. Posso mandar para vocês. É claro que isso aí é enrolation, né, pessoal? Deletou. Mas o que eu recomendo a vocês? Que tenham na área de trabalho o regimento interno deste tribunal, o regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, não é? A consolidação dos provimentos da nossa corregedoria e a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Quando vocês não souberem procurar na lei, procurem primeiro na consolidação. As nossas consolidações são muito bem feitas. E os nossos regimentos, melhor ainda. É trabalho, assim, de quem se aplicou. Eu não participei de nada disso, senhores. Não estou fazendo apologia minha, não, pelo amor de Deus. Mas que eu tenho a oportunidade de volta e meia pegar o material e ler. E é uma fonte de pesquisa, está claro? Ninguém sabe tudo. Mas é obrigação saber aonde pesquisar. Isto é obrigação. Me acompanharam? Sim. Isto é obrigação. Ah, eu não sei. Vai atrás da informação. Não é? Eu digo assim para os meus colaboradores, olha, ninguém é obrigado a saber. Vai atrás da informação. Procura saber onde. Ah, mas aonde eu vou? Ô, pessoal, tem que saber identificar os institutos. Tem dificuldade? Essa dificuldade é normal. Eu, às vezes, eu não sei nem onde eu vou. Eu paro, verdade. Eu paro, penso no Corinthians, aí vem a saída. Porque o Corinthians é saída para tudo, não é? Aí vem aquela visão. Procura no livro tal, vai no livro tal. Então, aqueles 2 livrinhos que eu indiquei a vocês, se vocês não puderem comprar os 2, obviamente, porque livro é caro, comprem um. Qualquer que seja a discussão de cálculos, nós devemos indicar o quê? Devemos indicar o quê? A memória dos cálculos. E o que é a memória? É nada mais, nada menos, as passagens aritméticas para que nós tenhamos chegado a este ou aquele valor, não é? Estas passagens, elas são muito importantes,
Por que elas são muito importantes? Porque vai dar condições para eu indicar ao magistrado a correção ou não das minhas razões ou das minhas contra-razões, dependendo por quem eu esteja no processo. Está claro? Eu falo muito pensando no advogado, porque um bom servidor não defende apenas o que o seu juiz entenda por este ou por aquele instituto, mas é bom também saber como pensa o advogado. Me acompanharam? É uma forma de você ter uma visão por inteiro das discussões que se possa apresentar face a um determinado processo. Tá legal? Um outro detalhe importante, o agravo de petição. Será que é necessário mais algum outro valor, além da garantia do juízo? E a resposta é não, por regra. Então, será que haveria alguma exceção? Sim. E qual é esta exceção? Em primeiro lugar, quando houver impugnação por um dos credores. Em segundo lugar, quando houver o acolhimento desta impugnação e a sentença fixar um acréscimo líquido ao valor originário da sentença de liquidação. Então, se houver o acréscimo e o executado pretenda agravar desta decisão, ele deverá depositar o valor, qualquer que seja o seu montante em termos de acréscimo. Não se trata de depósito recursal, trata-se tão somente do acréscimo à garantia do juízo. Aí vocês podem dizer assim, professor, mas às vezes o oficial de justiça penhora bens em valor bem superior ao valor do crédito. Será que este valor acima da avaliação já não suplantaria este acréscimo? Não, não suplanta. O depósito tem que ser literal. Isto está na instrução normativa número 3 do TST, acompanhada da súmula 128 do TST. Está claro? Agora, veja, eu falei quase tudo de agravo, não falei? O agravo de petição, por excelência, cabe das seguintes decisões do magistrado na execução trabalhista. Primeira, decisão dos embargos à execução. Segunda hipótese, decisão do juiz na impugnação à sentença de liquidação. Terceira hipótese, decisão do juiz nos embargos à expropriação. Quarta hipótese, decisão do juiz nos embargos de terceiro. Estas são as decisões clássicas que permite dizer a vocês, não há como se dizer que não caiba o agravo de petição. Está claro? Contudo, pode ser que haja algumas outras circunstâncias ao longo de uma dada execução que possa vir a se ter a hipótese de incidência do agravo. Só que aí nós não temos uma regra que eu possa dizer assim, ela é irrefutável. Tudo vai depender do conteúdo do ato jurisdicional. Então, por exemplo, rejeita uma conta de liquidação, rejeita uma conta de atualização, rejeita o prosseguimento da execução contra o sócio, rejeita o prosseguimento da execução contra o devedor subsidiário, rejeita o prosseguimento da execução
porque entende que tem que habilitar o crédito na falência e você pede a desconsideração. Estão me acompanhando? Todas estas são situações que eu já coloquei nos meus votos. Por quê? Porque volta e meia chega no meu gabinete agravos de petição que não tenham por objeto de reforma aquelas circunstâncias que eu falei para vocês, embargos, impugnação à sentença de liquidação, embargos à expropriação ou embargos de terceiro, mas que tenham uma carga decisória muito forte e que possa prejudicar o próprio prosseguimento da execução por parte do exequente. Tá legal? Geralmente, estes agravos são de reclamante, do exequente. Agora, uma outra questão também muito interessante e que desafia o agravo. Quando o juiz aplica a prescrição intercorrente. É muito comum algumas varas do trabalho aplicarem a prescrição intercorrente ao processo do trabalho. Geralmente, quem vai ter legitimação é o exequente. Ele vai agravar? Claro que vai. Aliás, o processo fica parado 7 anos. Quando o juiz acaba com o processo, ele entra, aí ele lembra que o processo existe. Aí ele vem dizer assim, o juiz tem que fazer isso, o juiz tem que fazer aquilo. Concordo. Mas isso só é do juiz? Quem é que faz o processo andar? É o juiz, claro que é. Mas ele é o único responsável? Não. Também tem a responsabilidade do advogado, não é? Da própria parte. Eu sempre apliquei a prescrição intercorrente. Chegava no tribunal, reformava tudo. Mas até hoje, continuo aplicando. Sou voto divergente na turma. Apanho de todo mundo lá. No bom sentido, é claro. Porque eu tenho este entendimento. Eu acho que o juiz tem a obrigação do impulso oficial, tem. Mas chega a certos momentos que se exaure. E isso, desculpa, vai para a gaveta, sim. E não fica na gaveta porque o juiz ou a vara é preguiçoso. É muito serviço, pessoal. Quem trabalha em vara, muito serviço. Muito serviço. E eu faço questão de não esquecer isso. Estão me acompanhando? Porque se eu ficar aqui um certo par de anos, a gente acaba esquecendo que a gente já passou por esta avalanche. E que às vezes a gente não consegue dar tempo. Claro está que a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho diz que o juiz, de tempos em tempos, deve levantar estes processos e aplicar todas aquelas formas modernas, né? O ARISP, o Bacen, o Infoseg, o Infojude, qual mais, pessoal? Não é? O Renajude. Qual? Acabou? Ou pensei que tivesse mais? Então vamos ver se eu vou decorar. O Bacenjude, o Renajude, o Infoseg, o Infojude e o ARISP. São só esses 5? Não tem mais nenhum? Não? Então tá bom. A consolidação dos provimentos é nesse sentido. Eu não sei se foi o ano passado ou este ano, foi este ano. Quando o ministro Barros Levenhag, que é corregedor-geral da Justiça do Trabalho, quando ele esteve aqui em São Paulo, fazendo a correição no TRT de São Paulo, ele disse isso. E ele até disse da experiência pessoal dele. Ele disse que ele tinha essa preocupação. Eu louvo essa preocupação. Mas será que nós temos estrutura para isso? Não é? Do jeito que nós estamos, atabalhoados de planilhas disto, planilhas daquilo, às vezes fica complicado, não é? Então, veja, não estou querendo dizer que aplicar a prescrição intercorrente é uma forma de acabar com o processo, não é isso. Mas eu também estou querendo dizer que a parte também tem que diligenciar no sentido de que aquele processo chegue a um fim.
não é? Então, que ele vá atrás daquela certidão que está lá na consolidação. Mas parece que o artigo da consolidação, não é, Fernanda? Foi suspenso, é isso? Aquela certidão, não é? Está suspenso, porque o sistema não consegue fazer a certidão, é isso? Então, veja, tudo isto vem a corroborar que ainda a discussão da prescrição intercorrente ainda irá passar muita água por debaixo da ponte, até que se chegue na seguinte posição. Cabe ou não cabe? Está claro? Daqui a pouco eu vou falar desse tema. Ficou claro? Bom, prosseguindo. Já falei de agravo de petição para vocês. E eu agora preciso só complementar a impugnação à sentença de liquidação e desculpa, eu só preciso falar da impugnação à sentença de liquidação. Prazo, 5 dias. Contra-razões à impugnação, 5 dias. Quem tem a legitimação para opor esta impugnação? O credor trabalhista e o credor previdenciário. Não é? Fundamento legal, parágrafos 3 e 4 do artigo 884 da CLT. Ponto. Agora chega uma pequena discussão. E qual é esta discussão? Qual é o momento em que o exequente tem para apresentar esta impugnação? Me acompanharam? Qual é o momento? Se eu pegar o artigo 884 na sua totalidade, posso, creio eu, de chegar à conclusão de que o momento seria quando o exequente toma ciência da garantia do juiz. Me acompanharam? Ele tomou ciência da garantia do juízo, tem-se o início da contagem do prazo de 5 dias. Por quê? Porque o parágrafo 4º diz que os dois devem ser julgados simultaneamente. Contudo, quem diz que os dois devam entrar junto com embargos, o executado e o exequente com impugnação? Estão me acompanhando? Eu não preciso de um para entrar com outro ou vice-versa. Seria algo assim, uma interpretação completamente fora do critério do bom senso. Mas eu estou querendo dizer que se os dois entram, eu devo julgar os dois simultaneamente. Para que o agravo, ou para que o momento do agravo seja um só. Estão me acompanhando? Mas, é aquela velha discussão. Qual seria a forma ou o momento correto? Eu não posso professar que é exatamente a partir da garantia do juízo. Por quê? Porque nem sempre eu posso ser que eu tenha a garantia. Estão me acompanhando? Nem sempre. Vai que eu não consigo executar e eu quero discutir. Sim ou não, pessoal? A garantia do juízo, não posso opor ao credor. Isso não é requisito para impugnação. Estão me acompanhando? Só um minutinho. Então, veja, creio eu que um bom advogado, a partir do momento em que ele tomou ciência da sentença de liquidação, ele poderia ter, no mínimo, 2 hipóteses. Qual a primeira hipótese? Já entrar com a impugnação ou peticionar ao juiz dizendo: se houver a garantia do juízo, o senhor me dê ciência
porque eu quero impugnar a sentença de liquidação. Eu, se fosse advogado do exequente, a partir do primeiro momento que, por qualquer circunstância, eu tenha tomado ciência da sentença, eu oporia impugnação à sentença de liquidação. E ao entrar com esta impugnação, eu até pré-questionaria esta minha oposição na petição de encaminhamento, dizendo assim: estou entrando, estou protocolizando, baseando-se na assertiva de quê? De quê? Talvez não se tenha a garantia do juízo. E não sei exatamente qual é o entendimento de Vossa Excelência, então, para evitar uma futura arguição de intempestividade, estou fazendo neste momento. Se Vossa Excelência entender que o momento oportuno seria após a garantia do juízo, que o senhor suspenda o processamento daquela impugnação. Me acompanharam? Me acompanharam? Agora, o que eu acho que a vara não pode exigir é que o reclamante necessariamente oponha quando tomar ciência. Deu para entender? Deu para entender? A não ser que isto conste literalmente na sentença de liquidação. Ficou claro? É uma forma de você transmitir o quê? Segurança ao jurisdicionado, no caso, o credor. Ficou claro, pessoal? Ficou claro ou não? Tá certo? Ponto. Não, primeiro os jovens, depois as jovens. Então ela está de verde, eu não gosto de verde, é palmeirense. Olha, a moça também está de verde, por isso que ela não ganhou o livro. Olha, só 2 pessoas estão de verde. Você me traiu, Edna. Você também está de verde. Ah, e como você está com uma calça verde? Mas é camisa preta com verde. Bom, vamos lá, Júnior. Pois não, jovem. Aplica a sentença de liquidação. Aí o exequente vem e aplica a sentença de liquidação. E a execução, qual que é assim, o meio mais adequado para fazer? Aguardar? Olha a pergunta da Júnior. Já apreciar? Muitas das varas intimam o exequente da sentença de liquidação. Eu, se fosse advogado, como eu disse há uns minutos atrás, eu já faria o protocolo da petição da impugnação. E aí a pergunta da Júnior seria o seguinte: o juiz já deveria processar a impugnação ou aguardar a fase de até a garantia? Eu aguardaria, porque as duas devem ser julgadas simultaneamente. Me acompanham? Sim, ela pode se estender. Eu suspenderia até o momento em que houvesse o start do início do prazo do executado, que seria a garantia do juízo, para ele entrar com os embargos. Me acompanharam? Me acompanharam, pessoal? Eu disse a vocês, não se apeguem à literalidade do 884, mas é importante porque ele nos dá algumas ferramentas. Tá legal? Sua pergunta, jovem. Senhor Francisco, uma das exceções daquele momento oportuno da garantia do juízo para impugnação à sentença de liquidação poderia ser a garantia parcial do juízo, como é muito comum? Olha uma outra pergunta interessante. Será que penhoras sucessivas ao longo do processo, que não sejam suficientes para a garantia do juízo, talvez fosse uma das hipóteses em que nós poderíamos ter uma impugnação? Poderiam. Aí vai depender do juiz, se ele julga ou não. Me acompanhou? Me acompanhou? Eu suspenderia o julgamento, tá? Eu sempre suspenderia o julgamento até o desfecho da garantia do juízo. Está claro? Claro está que se eu não conseguir o desfecho da garantia do juízo, eu vou ter que julgar a impugnação.
para que não haja prejuízo ao exequente. Tudo vai depender do balanço, palavra mais bonita, do encadeamento procedimental da realidade de um dado processo. Ponto. Tá bom assim? Ficou claro? Ponto. 2 perguntas oportunas. Pois não, jovem? Outra pergunta interessante. Qual é o seu nome? Outra pergunta interessante do Marcelo. O Marcelo nos perguntou o seguinte: será que, para o credor previdenciário, eu também precisaria ter necessariamente a garantia do juízo? Vou te dizer, como isto não é necessário para o credor trabalhista, também não seria necessário para o credor previdenciário. Quando nós falamos que o prazo se inicia após a garantia, eu falei numa visão literal do conjunto do 884. Está claro? Mas, para protocolizar a impugnação, não é necessário a garantia do juízo. E esta garantia só é necessária para os embargos. Ela não é necessária para o credor trabalhista, muito menos para o credor previdenciário. Tá bom? Pergunta oportuna também. Está claro? Da decisão do juiz da impugnação, como ele lhes disse, cabe agravo de petição. Ficou claro? Qual outra pergunta? Então, a pergunta, na verdade não é uma pergunta, me fez lembrar a pergunta do Marcelo. Quem é o Marcelo, que fez a última pergunta. Pois não. Do credor previdenciário, que há um dispositivo na CLT que prevê que o devedor, desde logo, já pode pagar o valor que ele entende devido à Previdência. Isso pode suscitar possível... Até aí já estaria até correndo o prazo. Porque a CLT, num dos artigos, permite que o devedor pague a contribuição previdenciária. Apesar que eu nunca vi isso. Não tem. Sim. Não lembro. Tem. Ah, o senhor nunca viu a prática? Na prática. Está lá, está entre o 877 e o 878, uma coisa assim. É um parágrafo, localiza aí. Tá certo? Vamos agora falarmos daquele tema. Este tema está no parágrafo 1º do artigo 884. Leia para mim, Marangoni, o parágrafo 1º do 884. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Prescrição da dívida. Esta parte final, ela também vem no inciso 6º do artigo 475L. Está claro? Ponto. O 475L é do CPC, exato. Nessa linha de raciocínio, de que prescrição nós estamos falando? Creio eu que não é a prescrição da ação. É a prescrição ou da execução ou da, como nós poderíamos dizer, intercorrente. Está claro? Por que eu faço essa afirmação? Porque na execução eu não posso inovar, eu não posso modificar. Isso é válido tanto no processo civil como no processo de trabalho. Tá bom? Então, a prescrição da ação está relacionada com a quantificação do crédito. A prescrição da execução está relacionada com a extinção do processo. São duas coisas distintas. Tá certo? O que seria, então, a prescrição da execução? Para outros, também chamado de prescrição intercorrente. O que seria isto? E eu me permito analisar. Eu tenho o título. E este título transitou em julgado. Transitou em julgado. Tá certo? Vale dizer,
preclusão máxima dentro do processo, coisa julgada formal. Como esta decisão adentrou ao mérito, dizendo se há ou não o acolhimento dos pedidos, como uma das hipóteses mais comuns daquilo que nós chamamos sentenças definitivas ou sentenças de mérito, nós temos que aquela matéria não mais poderá ser objeto de discussão, que é a coisa julgada material, não é? A imutabilidade dos efeitos da decisão. Ponto. A partir deste momento do trânsito em julgado, nós teríamos o prazo de 2 anos ou de 5 anos para se dar início à execução. Se houver um implemento dos 2 ou dos 5, sem que tivesse havido nenhuma atuação do credor, nós poderíamos dizer que há prescrição. Então, 2 ou 5. Agora, vamos supor que o credor tenha dado início ao processo, ou à fase de execução. Esta fase de execução, em sentido amplo, pega uma pequena liquidação, quando necessária, e, após a sentença de liquidação, pega-se a execução propriamente dita. Nessa linha de raciocínio, muitos atos são praticados pelas partes ou pelo juiz. Mas se, a partir de um determinado momento, houver a paralisação do processo, a partir desta paralisação, poder-se-ia ter 2 ou 5 anos para a prescrição intercorrente. Por que poder-se-ia ter 2 ou 5 anos? Porque isso está relacionado a quê? A uma paralisação. Não se dá mais andamento ao processo. Então, aí é que entra o conceito da prescrição intercorrente, ou a prescrição da execução. E eu gosto muito do Manuel Antônio Teixeira Filho, que ele diz que a prescrição intercorrente é aquela que se dá de permeio na execução. Ela atravessa a execução. Seja uma execução iniciada, seja uma execução não iniciada. Está claro? Então, nesta linha de raciocínio, eu lhes disse o que é, como se apresenta e as 2 circunstâncias básicas nas quais nós teríamos o termo inicial da prescrição. Ficou claro? Veja, o artigo 202 do Código Civil diz que a prescrição só pode ser interrompida uma única vez, ao contrário do Código Civil de 16. Então entra essa pequena discussão. Quantas vezes eu posso interromper a prescrição? Estão me acompanhando? Nesse particular, eu não tenho uma opinião definida. Não tenho. Mas, se eu aplicasse, e como eu aplico a prescrição intercorrente, eu entendo que ela pode ser interrompida quantas vezes ocorram os atos para interrompê-la. Deu para entender? Deu para entender? Então, na prescrição intercorrente, quantas vezes ocorrerem a sua interrupção, quantas vezes eu terei o start inicial, novamente, ou dos 2 ou dos 5 anos. Me acompanharam? Ficou claro isso?
poucos são os autores, eu não me lembro, que analisam a questão da aplicação ou não da interrupção da prescrição mais de uma vez ou não para a execução. Está claro? Marangoni, anota aí para você fazer uma pesquisa para mim. Interrupção ou não mais de uma vez na prescrição intercorrente. Me acompanharam? Porque isso aqui é uma coisa interessante. Just a moment. Just a moment. Chego aí. Eu coloquei os 2 ou 5 anos e não defini ainda. Eu estou construindo o raciocínio. Mas por que eu coloquei? E a observação da Marta é interessante. Por que 2 ou 5, professor? Aí eu vou dar o meu raciocínio. Súmula 150 do STF. A prescrição da execução é a prescrição da ação. Não em termos conceituais, é claro, mas em termos de prazo. Está claro? E nós temos 2 prazos prescricionais trabalhistas. Não é? Então, por isso que a pergunta dela é oportuna. Eu tenho estes prazos regulados no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal, que é também reproduzido no artigo 11 da CLT, que é a prescrição parcial de 5 anos e a prescrição total de 2 anos. Está claro? Está claro, pessoal? Veja, a quinquenal, ela tem início a cada violação na vigência do contrato de trabalho e prossegue após o término do contrato. Súmula 308 do TST. A bienal tem início com o término do contrato, incluindo-se o aviso prévio, OJ 82 e OJ 83. E de quebra, peguem a súmula 380, ponto. Está claro? E se alguém me perguntar, eu vou acrescer a proporcionalidade da 12.506? Também. Então, veja, se o aviso prévio for de 46 dias, perdão, 46 dias não dá, de 48 dias, eu projeto os 48 dias e começo a contar os 2 anos a partir do 48º dia em diante. Está claro? Finito. Voltando para o tema. Como eu tenho 2 ou 5, é discutível qual seria o prazo da prescrição intercorrente. E aí eu lhes digo, prescrição intercorrente é uma forma de prescrição total ou parcial? Marta? Total. Se ela é total, o melhor prazo seria de 2 anos. Mas como eu estava construindo o raciocínio, posso agora dizer para vocês, é de 2 anos. Por quê? Porque este prazo aqui de 5, ele é totalmente assim, como poderíamos dizer, próprio da realidade do direito material e, na vigência do contrato de trabalho, a cada lesão tem-se o prazo de 5 anos a contar de cada lesão. E cada lesão, ela é computada dentro do prazo de 5 anos, dentro do prazo a cada 30 dias. A cada 30 dias. Agora eu vou para um outro aspecto. Aplica-se ou não ao processo de trabalho? Do ponto de vista legal, com todo o respeito, está lá no parágrafo 1º do 884.
Está lá no inciso 6º do 475L. Do ponto de vista jurisprudencial, há uma controvérsia entre o TST e o STF. A súmula 114 do Tribunal Superior do Trabalho diz que não é aplicável. Ponto. Diz que não é aplicável. O nosso TRT, quase a totalidade das turmas do TRT de São Paulo, aplica a súmula 114. Agora, a súmula 323 do STF diz que é aplicável, a súmula 327 do STF diz que é aplicável ao processo do trabalho a prescrição intercorrente. Mas, por favor, esta súmula do STF, ela é um pouco antiga. Estão me acompanhando? Ela é bem antiga. E era uma época que chegava ao STF matéria infraconstitucional. Prova disto, que se vocês pegarem muitos recursos extraordinários, eles barraram, porque a prescrição é questão infraconstitucional. Peguem algumas decisões do STF. Eles não conhecem de RE de prescrição, porque eles entendem que a violação é reflexa, não é direta. Me acompanharam? Apesar de que, se eu não me falho a memória, tem um RE com repercussão geral a este respeito no Supremo, se a minha memória não estiver falhando. Me acompanharam? Eu não tenho muito bem certeza. Volta e meia eu passo os olhos o que está com repercussão geral no STF. Eu tenho uma vaga lembrança de ter visto alguma coisa. Uma outra pesquisa. Verificar se há algum RE com repercussão geral da prescrição trabalhista. Prescrição trabalhista. Aí você me levanta todos, aí eu mando para a EJUS, eles disparam para vocês. Tá legal? Uma outra coisa que é interessante, pode ser que a prescrição intercorrente seja aplicável de ofício? Por que eu estou falando isso? Porque a Lei 11.280 revogou o artigo 194 do Código Civil e alterou a redação do parágrafo 5º do artigo 219 do CPC. E este artigo dizia o seguinte, 194, o juiz não conhecerá por regra de ofício da prescrição em matéria patrimonial. Ele foi revogado. Aí veio o parágrafo 5º e diz assim, o juiz pronunciará a prescrição. Numa visão literal, entendo, ou pode ser entendido, que a prescrição é matéria de ofício. Essa prejudicial passaria a ser matéria de ofício. Como ou é a decadência? A decadência é a matéria de ofício. O juiz pode conhecê-la de ofício. A prescrição o seria. Mas o TST tem tido uma repulsa ao entendimento de que o juiz pode conhecer de ofício da prescrição. Então veja, se eu entender que a prescrição intercorrente é aplicável, mas não de ofício, quem precisaria arguí-la seria o executado. Estão me acompanhando? Agora, se eu entender que ela é aplicável e também de ofício, o juiz poderia declarar extinta a execução sem resolução, com resolução de mérito. Extinguiu. Então, nessa linha de raciocínio, quando nós estamos no gabinete, nós temos que analisar duas situações distintas. Quem arguiu, para ver se poderia arguir,
E, em segundo lugar, se ela é cabível ou não. São duas valorações distintas. São duas circunstâncias distintas. Me acompanharam? Da decisão do juiz na vara, que dá pela prescrição, seja de ofício ou arguída pela parte, cabe agravo de petição. O agravante, se ela for acolhida, obviamente, será o exequente. Tá certo? Uma outra coisa interessante. Alguma pergunta de prescrição intercorrente, jovens? Pois não? Tem uma de prescrição intercorrente. Não haveria um argumento a mais para ser aplicado de ofício em sede de execução, por causa da lei de executivos fiscais? Sim. O que o jovem está falando é do artigo 40 da Lei 6.830. E de quebra ele esqueceu de uma súmula. Súmula 314 do STJ. Tá certo? A súmula 314 do STJ poderia ser aplicada em termos de inteligência, porque ela fala da execução fiscal. Tá legal? Ficou claro? Aliás, a própria Lei 6.830 fala da execução fiscal. Só que ela é aplicável subsidiariamente à execução trabalhista. É o artigo 889 da CLT. Está claro? Então, a pergunta dele é uma pergunta que complementa o que eu havia dito anteriormente. Está certo? Ficou claro? Alguma pergunta com relação à prescrição intercorrente? Só uma coisa. Mas mesmo antes do juiz decretar de ofício, ele tem que intimar o exequente para que ele tenha a oportunidade de mover a execução. Aí que é aquela questão interessante que o Marangoni nos colocou. Será que o juiz deveria dizer assim, olha, a partir de agora você tem um prazo e dentro desse prazo está suspensa a execução. Passado esse prazo, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. É assim que determina o artigo 40 da Lei 6.830. Estão me acompanhando? Os processos que chegam ao meu gabinete, em agravo de petição, geralmente as varas não observam esse procedimento. O que as varas observam? Passou, assim, bastante tempo da última intimação para o reclamante e ele não se manifestou, ou sobre uma certidão negativa, ou requeira o reclamante que é de direito. Estão me acompanhando? Passaram-se aí um certo lapso temporal, o juiz chama o processo à conclusão e dá a prescrição intercorrente. Ele não formalizou o termo inicial da prescrição intercorrente. E o artigo 40 da 6.830 dá um sequenciado para que se conte a prescrição intercorrente contra o credor, porque lá o credor é a fazenda pública. Se nós aplicarmos esta literalidade, então nós teríamos uma terceira matéria para ser aplicada ou para ser inferida quando nós analisamos as razões ou as contrarrazões, que seria se foi observado ou não o termo inicial para a contagem dos 2 anos. Está claro? Ou dos 5 anos. Bela observação. Então você tem uma outra pesquisa. Qual seria, de acordo com a Lei 6.830, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente? Isso está no votão. Isso foi uma decisão minha em janeiro de 2009, que eu analisei 2 agravos da doutora Carla Espanhol. Pode pegar. Opa, isso eu lembro. Está lá. De vocês, mais alguma pergunta de prescrição intercorrente? Última pergunta, tá? Vamos lá. Sobre prescrição, embora não seja intercorrente, mas o artigo 202 do Código Civil, o senhor referiu, eu sei que o Moisés fazia pesquisa, mas qual seria o argumento para refutar que não seria só uma vez interrompida em execução trabalhista? Porque a prescrição, ela sempre é prejudicial ao trabalhador.
ela é sempre prejudicial ao credor. Estão me acompanhando? E eu também não posso transpor para a prescrição da execução todo um regramento específico para a obrigação quanto ao direito violado. Está claro? É um argumento razoável. Não vou querer dizer que ele seja, assim, plenamente satisfatório. Está certo? Porque falta um regramento específico para a prescrição intercorrente. Não há, nem no direito civil, nem no direito do trabalho. Aliás, no direito do trabalho, a única coisa que nós temos de prescrição é um caminhão de OJs e de súmulas do TST e o artigo 11 da Constituição, o artigo 11 da CLT e o inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal. Em termos de norma decorrente do Estado, são só esses que eu acabei de lhes elencar. Prescrição intercorrente, falta um regramento. Está claro? Está certo? Muito que bem, o TST não aplica prescrição intercorrente. Em alguns julgados, o TST tem aplicado a prescrição intercorrente para execução fiscal. Estão me acompanhando? Porque aí ele tem aplicado a 6.830. Estão me acompanhando? Porque a 6.830 é que regula a execução do débito fiscal. Nós temos execução? Temos, das multas que são aplicadas pelos órgãos de fiscalização aos empregados que não cumpram com as normas trabalhistas. A autoridade, o auditor fiscal do trabalho, vai lá e autua. Essa multa vai ser cobrada na Justiça do Trabalho, através de uma execução. Nós comentamos isso no começo da aula, lembra? E eu falei que é a lei dos executivos fiscais. Tá certo? Boa pergunta. Finalizei a prescrição. Um tema que é apaixonante e que suscita muitas dúvidas e que talvez seja um dos institutos que mais já se falou e que mais já se discutiu no processo. É prescrição. Quantas OJs nós temos e quantas súmulas nós temos? Nós devemos ter aí, entre súmulas e OJs, umas 40, está claro? Eu cheguei um dia, quando eu dei uma aula na ASP, se eu não me engano foi em janeiro do ano passado, eu fiz pequenos slides discutindo essa matéria, tá certo? Me lembra, slides da prescrição da ASP. Eu mando para a EJUS, ele manda para vocês. Deu para entender? Esses slides são meras repetições dos enunciados das OJs e das súmulas. Ficou claro? Não é nada doutrinário, não é nada profundo. É só para vocês terem uma ideia da amplitude do tema, tá certo? Este tema é um tema muito importante, tá certo? Tá? Posso prosseguir? Vamos agora complementar a questão da sucessão. E é importante que eu aplique isto à recuperação judicial e a falência. Estou falando de uma lei, estou falando da Lei 11.101 de 2005. Esta lei é uma lei nova, não é tão nova, mas é nova. E é uma lei que trouxe, em substituição à concordata, a recuperação judicial, não é? Se no curso da recuperação judicial houver a venda de uma parte dos ativos da empresa, para o TST e para o STJ, o adquirente não é responsável por nenhum débito. A mesma inteligência nós aplicamos para a falência. Então, veja,
se no curso da recuperação judicial ou se no curso da falência uma parte da empresa vier a ser vendida, o adquirente não será responsável pelos débitos trabalhistas anteriores a esta transferência. Isto ocorre tanto para a recuperação judicial como para a falência. Isto nós encontramos nos artigos 60 e 141 da Lei 11.101. E esta é uma matéria interessante, porque traz repercussões ao processo do trabalho. Está claro? Algumas dessas matérias são muito comuns em relação à Varig, lembram? E o TST já tem vários julgados. Não tem responsabilidade o sucessor. Aí vocês vão me discutir assim, professor, como é que fica os artigos 10 e 448 da CLT face aos artigos 60 e 141 da Lei 11.101? Porque, em tese, haveria, como se pode dizer, um entrechoque das normas. Por que o entrechoque? Porque a legislação trabalhista diz, qualquer que seja o motivo da sucessão, o sucessor é o responsável. Já estes artigos diriam, diante da falência e da recuperação judicial, o sucessor não responde. Em tese, é uma antinomia. Em outras palavras, um conflito de normas. Me acompanharam? Eu não vou adentrar essa questão, que essa é uma questão de teoria geral do direito e que tem a ver com a aplicação da norma. Tá certo? Mas os pretórios, os tribunais, têm reconhecido esta questão. E ao reconhecer esta questão, os tribunais têm reconhecido pela aplicação desses dois artigos da Lei 11.101. Está claro? E isso está trazendo repercussões na Justiça do Trabalho. Só para que vocês tenham uma ideia, a este respeito, nós temos o provimento 1 deste ano, o provimento número 1 deste ano, da consolidação, provimento 1, perdão, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não é? E, em segundo lugar, também a respeito desta matéria, nós temos os artigos 70 a 74 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, eu tenho o provimento 1 da Corregedoria Geral e tenho os artigos 70 a 74 da consolidação. Ficou claro? Com relação à recuperação judicial e à falência, daqui a pouco eu vou analisar outros detalhes. Estão me acompanhando? Eu, por enquanto, só analisei a questão da sucessão. Me acompanharam? Eu não analisei nada em termos de competência, que é uma outra questão, é um outro departamento. E vou analisar a vou analisar a competência dentro da execução. Ficou claro? Ponto. Prosseguindo. Meu inovidável relator para assuntos de aula, meu locutor oficial, me leia para mim o caput do 647. CPC.
647. Só o caput. A expropriação consiste. Estou falando do quê? Estou falando de formas que a lei prevê pelas quais eu posso pegar o bem penhorado e transformar em pecúnia para pagar o credor. Está claro? Ponto. E a primeira forma, qual é? Na adjudicação em favor do exequente ou das pessoas indicadas no parágrafo 2º do artigo 865-A desta lei. Me acompanharam? Hipótese B. Inciso 2. Na alienação por iniciativa particular. Hipótese do inciso 3º. Alienação em asta pública. 4º. No usufruto do bem ou imóvel. Está claro? Então, nós temos 4 técnicas de se tentar, dentro daquele processo, obter pecúnia, dinheiro, face aos bens penhorados, para que eu possa pagar aos credores. Está claro? A primeira chama-se adjudicação. Senhores, a adjudicação sofreu uma grande reforma quando veio a Lei 11.382 de 2006. Esta lei complementou muitas alterações que foram iniciadas pela lei, agora eu não me lembro, pela lei 11.232 de 2005. Tem a 11.382 e a 11.232. A 11.232, ela é de dezembro de 2005. E a 11.382, ela é da metade de 2006. A 11.382 reformulou o artigo 647 e reformulou a questão da adjudicação. Está claro? Ficou claro aí, pessoal? Ponto. O que é adjudicar? O que é adjudicar? O que vocês acham que é adjudicar? Adjudicar nada mais, nada menos é eu fico com os bens e abro mão do meu crédito. Então, veja, o pagamento seria a subrogação no valor do meu crédito. Ponto. Adjudicar é uma forma de dação em pagamento. E adjudicar, nada mais, nada menos, é o ato pelo qual o exequente ou qualquer dos outros legitimados no 685A ficam com os bens. Viram? E qualquer dos outros legitimados no 685A do CPC. Então, veja, eu ou outras pessoas ficamos com o bem. Está claro? Se eu, exequente, ficar com o bem, eu pago o preço total ou parte do preço com o meu crédito. Está claro? Ponto. Vamos parar um pouquinho aqui.